Deus operou, jovem livre de síndrome da bexiga dolorosa, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de mim havia uma sombra que há meses não me deixava em paz. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e desde os 19 venho enfrentando uma batalha silenciosa, mas extremamente dolorosa. Não era uma dor qualquer, não era um incômodo passageiro. Era algo que me roubava a paz, o sono, a alegria de viver e muitas vezes até a esperança. Os médicos chamavam de síndrome da bexiga dolorosa, ou cistite intersticial, uma doença crônica que causa inflamação na parede da bexiga, gerando dores insuportáveis, urgência constante para urinar e uma sensação de queimação que parecia nunca passar. Tudo começou com um simples desconforto. Lembro-me como se fosse hoje, estava na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, quando senti uma pontada no baixo ventre. No início, achei que fosse apenas uma infecção urinária comum. Tomei remédios, bebi muito líquido, mas a dor não passava. Pelo contrário, foi piorando. As idas ao banheiro se tornaram cada vez mais frequentes, a ponto de eu não conseguir ficar mais de 20 minutos sem sentir uma urgência incontrolável. Às vezes, a dor era tão intensa que me fazia dobrar de dor, suando frio, com lágrimas nos olhos. Era como se alguém estivesse rasgando minha bexiga por dentro. Os exames começaram. Urina, sangue, ultrassom, cistoscopia. Os médicos ficavam intrigados porque não encontravam infecção bacteriana. Foi então que um urologista, depois de muitas consultas e testes, me deu o diagnóstico: síndrome da bexiga dolorosa. Ele explicou que não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas. Medicamentos fortes, fisioterapia pélvica, mudanças radicais na alimentação. Mas mesmo seguindo tudo à risca, a dor persistia. Havia dias em que eu não conseguia trabalhar nem sair de casa. A noite era a pior parte. A dor me acordava a cada hora, e eu passava madrugadas inteiras chorando, pedindo a Deus que me tirasse daquele sofrimento. Minha família, especialmente minha mãe, sofria junto comigo. Ela via o filho, antes tão ativo, tão cheio de vida, agora abatido, magro, com olheiras fundas e um sorriso que já não era mais o mesmo. Meus irmãos em Cristo também percebiam. Nas reuniões, muitos oravam por mim, mas eu, por dentro, começava a duvidar. Será que Deus não está ouvindo? Será que minha fé é pequena demais? Esses pensamentos me atormentavam. Às vezes eu me sentia culpado, como se minha falta de fé estivesse prolongando aquele martírio. Um domingo, depois do culto, o irmão mais velho da igreja me chamou para conversar. Ele era um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria. Sentamos em um banco do lado de fora do salão, e ele me perguntou como eu estava. Não consegui segurar as lágrimas. Contei tudo, as noites em claro, a vergonha de ter que sair do trabalho várias vezes para ir ao banheiro, o medo de que aquilo nunca tivesse fim. Ele ouviu em silêncio, depois colocou a mão no meu ombro e disse: "Lembre-se, irmão, Deus não nos dá uma cruz maior do que podemos carregar, e Ele não nos abandona. Às vezes a resposta demora, mas Ele está ouvindo. Continue clamando." Essas palavras me tocaram fundo. Naquela noite, em meu quarto, me ajoelhei e derramei minha alma diante de Deus. Não foram palavras bonitas, nem orações decoradas. Foi um choro, um clamor do coração: "Senhor, eu não aguento mais. Se for da tua vontade, me livra desta dor. Mas se não for, me dá força para suportar. Não me deixes desistir da fé." E ali, naquele momento de quebra, senti uma paz que não vinha de mim. Era como se uma mão invisível estivesse me sustentando. Nos dias seguintes comecei a notar algo diferente. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre espetacular como alguns contam. Mas a dor, que antes era constante e insuportável, começou a diminuir. Os intervalos entre as idas ao banheiro foram ficando mais longos. Conseguia dormir 3, 4 horas seguidas sem acordar com a queimação. Os médicos ficaram surpresos. "Isso não é comum", disse um deles. "Geralmente a doença só piora." Mas eu sabia. Deus estava operando. Um mês depois, fiz novos exames. A inflamação havia diminuído significativamente. O urologista, que antes me olhava com pena, agora me olhava com espanto. "Continue fazendo o que está fazendo", ele disse. Mas eu sabia que não era apenas a medicação, nem a dieta. Era a mão de Deus. Nas reuniões, comecei a dar pequenos testemunhos, agradecendo pelas melhoras. Minha mãe chorava de alegria. Meus irmãos na fé se regozijavam comigo. Mas o maior momento veio numa quarta-feira à noite, durante a reunião de oração. Estávamos todos de joelhos, clamando a Deus por várias necessidades. De repente, senti um calor no peito, uma certeza que não vinha de mim: "Você está curado." Não foi uma voz audível, mas uma convicção tão forte que não deixava dúvidas.
Quando me levantei, não senti mais dor nenhuma. Pela primeira vez em anos, minha bexiga não doía. Não era alívio temporário. Era liberdade. Nos dias que se seguiram, esperei para ter certeza. 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Nada. Nenhuma dor, nenhuma urgência anormal. Voltei ao médico que depois de novos exames confirmou, a inflamação havia desaparecido. É como se você nunca tivesse tido a doença, ele disse. Eu sorri e agradeci a Deus em silêncio. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Não foi um caminho fácil. Houve noites de lágrimas, dias de desânimo, momentos em que pensei em desistir. Mas Deus nunca me deixou. Ele ouviu meu clamor, mesmo quando minha fé era pequena. Ele usou meus irmãos na fé para me fortalecer, usou a palavra pregada para me consolar, usou até mesmo o silêncio para me ensinar a confiar. Agora, quando vejo alguém passando por uma prova, sei o que dizer: não desista. Deus não se esquece de nós. Às vezes a resposta demora, mas Ele está no controle. Minha cura não foi apenas física. Foi espiritual. Aprendi que mesmo no vale Deus está conosco. Aprendi que a dor tem um propósito, mesmo que não o entendamos de imediato. E acima de tudo, aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar, mesmo quando não vemos o caminho. Hoje estou aqui para dar glórias a Deus. Não por causa de mim, mas por causa dele. Porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele ouve a oração do seu povo. Que este testemunho sirva para fortalecer aqueles que estão passando por lutas. Não importa quão grande seja a sua dor, quão longa seja a sua noite, Deus tem o poder de transformar seu pranto em alegria. Ele fez isso comigo. E pode fazer com você também. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos os que lerem estas palavras. Que Ele fortaleça os corações, renove as forças e no tempo certo, opere milagres em cada vida. Porque a Ele pertence a glória, o poder e a honra para sempre. Amém.